Caros alunos, sejam bem-vindos ao nosso curso de assistente logístico. Isso mesmo, estamos na unidade de fundamentos logísticos do programa Novos Caminhos do Instituto Federal de Alagoas. Estamos indo para a aula 5 e vamos falar sobre gerenciamento de estoque. Que vocês aproveitem o conteúdo que está sendo feito aí especialmente para vocês, para a gente ter um pouco mais de entendimento sobre a nossa área, sobre o gerenciamento e as estratégias de estoque. Para a gente entender nesse início o que é gestão de estoque, a gente tem que entender que certas quantidades de matéria-prima ou de produto acabado que ainda não foi consumido ou comprado, entregue pelo cliente ou pela organização. Esse estoque, ele reflete um desequilíbrio entre oferta e demanda que pode gerar três situações: estoque intencional, estoque ocasional, por ausência de planejamento ou estoque ocasionado por falha de planejamento. Claro que a gente tem que entender que os estoques existem por algumas particularidades de cada empresa, de cada segmento, de cada mercado que nós atuamos. Vamos entender que hoje nós estamos passando por dificuldades. Vamos lá, dificuldades em relação a transporte, greve de caminhoneiro, o combustível que se torna muito mais caro e aí a gente tem um custo elevado, então a empresa vai optar por o seu estoque. Claro que eventualidades acontecem, por exemplo, a gente não tem como controlar a demanda, a quantidade de produtos que realmente o mercado vai consumir ou não. Nós saímos um pouquinho da curva nos planejamentos quando a gente chegou agora em março de 2020 e foi percebido que uma quantidade gigante de pessoas estão ficando em casa e estão consumindo mais produtos do que antes. Então acabou saindo da curva os planejamentos. E aí nós temos várias redes de supermercado, várias empresas de entrega delivery, empresas de venda de eletrônicos, produtos, que aumentaram de forma exponencial os seus produtos consumidos e aí desestruturou o estoque. Aí várias pessoas fizeram mais estoques ou tiveram estoques com produtos que faltaram. Então assim, acontece eventualidades, mas cabe à empresa inicialmente fazer o planejamento para poder não ter grande quantidade de mercadoria parada no estoque, que a gente sabe que é dinheiro, é receita. Quando a gente fala um pouquinho de estoque, já me lembra já do balanço patrimonial da empresa, onde você tem a conta do ativo e do passivo. Na conta do ativo você tem um ativo circulante e na conta banco, caixas e a conta estoque. O estoque, por que eu estou falando isso? O estoque é patrimônio da empresa. O estoque é produto que a empresa compra para aumentar o seu faturamento. Seja qualquer tipo de produto que ocasione, como a gente falou, estoque de matéria-prima para poder produzir novos produtos, outro estoque a gente compra com a expectativa de consumo. Se isso muda, eu posso ter um estoque ocioso ou não, mas tem que ser planejado, e se eu fizer isso pontualmente, diariamente, esse controle, a gente tem como mensurar o momento certo de comprar ou não. Eu tive um caso, vou passar aqui, mas eu tive um caso pontual de uma empresa a qual eu trabalhei, que a empresa era assim, a compra de produto. Chegava alguém na loja, um vendedor, aí dizia: fulano, estou precisando vender para bater minha meta. O gerente da empresa ia lá e dizia: não, meu filho, eu vou lhe ajudar. Aí vendia a mercadoria. Eu sei que o meu estoque só comportava 250 unidades, mais ou menos. Eu já ia em quase 500 unidades e ele comprando mais. Tive um problema gigante, porque as mercadorias estocadas, empilhadas uma em cima da outra, no máximo eram 6 unidades, eu especificar muito bem o produto qual era, mas eram 6 unidades em cima da outra, tinha já 8, as de baixo estavam quebrando. Cada produto desse custava em torno de 500, 600 reais para se comprar. Aí o preço de venda era maior, 2 mil, 3 mil, 4 mil, dependendo da situação. Mas esse produto em específico gerou problemas, porque eu estava pagando mais fornecedor do que a capacidade de receita, porque eu não tinha uma demanda de saída. Por exemplo, eu vendia mais ou menos 40, 50 unidades mês e tinha quase 500 em estoque. Quantos meses eu passei sem precisar comprar mercadoria? E mercadoria que talvez não fosse a necessidade de saída daquela situação. Aí teve que fazer reunião com outras diretorias, foi a maior situação em relação a isso. Por quê? Porque não estava sendo feita a compra planejada, estava sendo feita por ações pessoais e particulares, isso que é um problema. Então olha só, a formação
do estoque tem que ser de forma intencional. Entre outros, ocorre na organização, visa obter vantagem, como redução de custos, aquisição, redução de custo de transporte. Esse que é o objetivo, fazer a redução de custo. Por isso, eu vou comprar, ter material guardado, porque o frete vai custar tanto, se eu comprar mais, eu vou pagar mais frete, então eu vou comprar uma quantidade X, porque eu vou conseguir consumir isso em tanto tempo. E aí se planeja, não comprar por impulso, esse é um dos problemas. No caso do estoque ocasionado por ausência de planejamento, como foi o exemplo que eu falei, não existe desculpa para a de logística. Nosso objetivo, operador logístico, é trabalhar na redução de custo, não no aumento de custo. Então é inaceitável você não ter o planejamento de demanda, de oferta. Claro que situações adversas acontecem, como eu falei no início, mas temos que ter o cuidado de fazer tudo planejado. É inconcebível admitir a hipótese de tratar a questão de estoque sem planejamento. Nesse caso, devemos repensar toda a estrutura da equipe de logística. É duro isso, mas é verdade. Da alta direção da organização, visando implementar urgentemente o planejamento de estoque e a logística dessa organização. Se houve falha no planejamento de estoque, a equipe deve ser responsabilizada e orientada imediatamente para desenvolver ações. Eu coloquei isso aí para vocês entenderem a grandeza, a importância desse processo. Não é possível se ter nos dias de hoje um estoque elevado por falta de ingerência, por falta de controle. Isso não existe. Podemos admitir 3 razões de situações de estoque, não vou dizer fora do planejamento que isso não existe, não pode existir. Existe, mas não pode acontecer. São variações de demanda não previstas. Então, por exemplo, eu era do segmento automobilístico, eu tenho uma concessionária e eu sei que todo mês eu vendo no máximo 50 carros. Então eu comprei 50 carros e está lá estocado, 50 carros. Eu tenho um custo elevado na cegonha. Então, quando eu vou fazer a compra, eu compro já, vem na cegonha 30 carros, exemplo. Então, tem que comprar pelo menos 2 cegonhas para se tornar viável a negociação. E aí vai vir 60. Então, esse 60 é consumido dentro do mês. E eu tenho 10 dias a mais de consumo para um imprevisto. Aí a gente tem a questão de estoque de segurança e por aí vai. Então, isso é feito planejado. Só que eu não tenho como mensurar que em março existiu pandemia e ninguém está comprando mais nada. E aí é um imprevisto de demanda, é outro caso. Então eu já paro a compra para o mês anterior, enquanto eu não consigo dar vazão naquela mercadoria. Mas eu tenho que planejar isso rápido, de um dia para o outro, no máximo. Não esperar as coisas acontecerem e daqui quando eu tiver com 1000 carros lá dentro eu saber que nem era para ter comprado. Isso não existe. O operador logístico, o responsável por essa parte de estocagem, o operador que trabalha com isso tem que estar dando feedback. Se a empresa quiser, é um problema dela, mas a gente tem que ter esse controle. E outra, tudo documentado, informado, registrado, nada de boca, ok? Problema no sistema de transporte não previsto, erro técnico do próprio planejamento, conforme o produto, do seu mercado, a demanda pode variar de forma substancial. Existem ferramentas de marketing muito eficazes que permitem fazer a previsão de demanda, com faixas de variação de pequenas que devem ser usadas para amenizar esses erros. Essas falhas refletem a falta de capacidade da equipe de gestão de estoque, seja no mercado em que está atuando, seja na alta capacidade para uso de ferramentas modernas de marketing. No caso de produtos, há diversas ferramentas que auxiliam a análise logística. Porque nós estamos falando de marketing. Marketing é fundamental no processo, porque marketing é conquistar e manter cliente. Vou pegar uma definição simples da Bíblia do marketing, lá de Potter, que é conquistar e manter cliente. Dentro do marketing, nós temos um mix mercadológico: produto, preço, promoção e ponto de venda. Esse ponto de venda, ou praça, é justamente o local onde vai ser comercializado, o que vai ser vendido. Lembre que no marketing também trabalha com pesquisa de mercado, atendimento à demanda. Então tem que estar atrelado isso que está sendo feito, com marketing e a logística. Tem que estar atrelado, senão não dá certo, ok? Outra coisa que eu gosto de trabalhar no marketing são os 8 P's: produto, preço, promoção, ponto de venda, pessoas, padrão, palpabilidade e perspectiva que o cliente tem sobre seu produto. O que ele vai palpar, que ele vai mensurar sobre o produto que ele está comprando.
a perspectiva que o cliente tem na aquisição daquele produto. São coisas importantíssimas também para tornarmos mais competitivos no mercado, ok? Vamos lá mais. Problemas sistemáticos, né, de transporte também reflete a política de transporte ineficiente na organização por interpretar diferentemente de forma da gestão do estoque, né? Então, como por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa, de uma envasadora de cerveja que tem aqui na região, que quando chegou no final do ano, ela tem uma faixa de 25 caminhões, os caminhões todos na rua, e ele teve uma demanda literalmente em frente a ela, parece que foi de 80 engradado. Aí ela teve que alugar um caminhão terceirizado para fazer a entrega. O cara, quando foi fazer a entrega dessa mercadoria, o cara foi com a camisa aberta, foi de chinelo, bermuda, camiseta, chegou lá, atendeu mal o cliente, disse que assim, foi uma coisa assim meio gritante que aconteceu, que me relataram. E aí ele foi dizer, mas foi culpa do terceirizado. Eu disse, não, foi culpa da empresa que contratou um terceirizado para fazer um serviço que ele não tinha o perfil para fazer aquele serviço conforme a empresa pedia. A partir do momento que ele chegou na empresa e o perfil dele não se encaixa com aquilo que foi necessário, o que acontece? Ele não poderia fazer. Mas não tinha outro. É outro caso. Ou então eu mandasse uma pessoa ir junto, eu mandasse uma pessoa acompanhando, mas eu não posso manchar a imagem da empresa por uma questão de dizer que eu não tenho transporte, eu não tenho como fazer. Quando ele fala de política de transporte, ele exige qualidade, prestação, seguro, vários fatores que envolvem nesse serviço, porque você, empresa, é responsável por aquilo que entrega ao seu cliente. Lembra lá do marketing que eu falei quase agora? Conquistar e manter cliente envolve várias situações. Não é só jogar, mas como chega, como transporta, como é entregue, como é feito. Isso que é importante. Nesse caso, a equipe de transporte deve agir de forma contundente, né? Visando reformulação de toda a rede de transporte, seja para suprimento, seja para distribuição física também. Temos também razões para a organização manter o produto em estoque, né? Aí também outra situação. Como eu falei também lá no início, sempre desejável que o estoque da organização seja igual a zero. A gente vai trabalhar com as ferramentas também, que a gente vai falar sobre o JIT, o Just in Time, que é o estoque zero, mas tem toda uma situação por trás disso. Não é estoque zero, é ter o que for necessário para atender a demanda da empresa, que nunca falte quando precisar, mas tentar diminuir o máximo na quantidade de estoque. A gente vai ver isso mais na frente. Pois ele gera custos diversos e devem ser absorvidos. No entanto, a maior parte das organizações trabalha com algum tipo de nível de estoque. De forma usual, né, para produzir qualquer produto, a organização deve regular a máquina para a produção, esse tempo de setup, o tempo que se produz uma peça para iniciar outra peça, tem que ser também mensurado. Por exemplo, muitas vezes você vai produzir numa indústria um produto, vamos supor aqui o mouse, eu estou produzindo o mouse e depois a mesma máquina que produz o mouse vai produzir o teclado, exemplo. Né? Claro que não é, mas aí é exemplo. Então o tempo que eu paro para tirar a matriz que produz essa máquina, é um molde, né, para produzir esse produto, e botar outra matriz, perde um tempo. E esse tempo muitas vezes demanda aí 1, 2 horas ou mais ou menos. Então isso pode prejudicar diretamente a capacidade produtiva da empresa e tem que ser olhado. Né? Pessoal, a gente estamos em plena pandemia, né? Fazendo os trabalhos, então em vez de quando tem uns sons de fundo, passarinho, galo, né? Mas é normal, ok? Desculpa qualquer coisa. Mas vamos lá. Usualmente, para produzir qualquer produto, a organização deve regular a máquina, né? Para poder a questão do tempo de produção. Assim, às vezes é razoável também analisar a possibilidade de produzir além da demanda para gerar esse estoque. No entanto, o custo de estoque tem que ser gerado inferior aos ganhos de produção, por causa da redução das paradas de máquina, redução de setup, por aí vai. A formação desses estoques pode também proporcionar a escolha dos moldais de transporte que sejam mais econômicos. Então eu posso usar, então eu vou usar um moldal mais rápido porque ele está a X distante, então chega mais rápido para mim e é mais fácil usar. Ou então vou usar porque é mais econômico, então demanda mais tempo. Então eu vou ter mais ou menos estoque devido a isso. Por exemplo, eu comprava aquele mesmo produto que eu falei que o cara estocou muita mercadoria mais do que o necessário, para chegar a mercadoria na empresa demandava quase um mês. Então eu tinha que ter um estoque, porque demanda mais um mês para poder chegar. Mas eu tenho que ter um controle.
né? Porque se tivesse algum imprevisto que essa mercadoria não chegasse, eu tinha como recorrer com outras empresas que tinham produto, e eu comprava com custo, negociava com eles, eu atendia também a eles. Era bem pensado isso também. Não fazer de impulso, para dizer que eu comprei o que eu tenho. Eu tenho que ter muito cuidado em relação a isso. Por melhor que seja a previsão de demanda, haverá oscilações de forma, assim, não de forma constante, mas existe de forma eventual oscilações que também tem que ser pensadas e revistas. Por isso que nós temos que ver isso de forma não de eventual, mas criar as estratégias para os possíveis problemas que vão acontecer em relação à demanda. E aí eu comprar mais ou menos mercadoria, eu ter mais ou menos mercadoria devendo situações como essa. Por exemplo, até o ICMS, diferença de ICMS de um estado para o outro eu pensava. Então eu comprava em Salvador, eu tinha um ICMS. Eu comprava em São Paulo, eu tinha outro ICMS. Quando eu botava o frete de Salvador e São Paulo, era mais viável comprar em São Paulo do que comprar em Salvador. Sabendo que em Salvador o cara me entregava em 2, 3 dias. Em São Paulo me entregava com uma semana, com 10 dias aí. Mesmo assim eu achava mais viável porque se tornava mais barato de forma significativa se eu comprasse em São Paulo. Mais distante, mas mais barato do que eu comprar em Salvador, que é mais próximo aqui do meu estado, né? Imagina a loucura em relação a isso. Então tudo tem que ser pensado, tem que ser avaliado para poder ter ou não estoque, né? Esses estoques, ele protege nessas variações e atende também aos clientes e as produções de matéria-prima quando for necessário. Então, visando proteger contra eventuais variações de tempo de entrega, os produtos, né, eles têm que ter uma organização, né, essa quantidade de lote total, né, de compra, ele tem que ter essa organização. Ele tem que ter um estoque que evite falhas, né, falhas na entrega de matéria-prima, falhas na produção, falha de não ter um produto para entregar para o cliente. Imagine o cliente chegar e dizer, olha, eu quero 50 unidades de 50 galões de tinta, né? Eu vou dizer, não tenho. Eu disse, como é que você não tem se a sua empresa só vende isso? Ah, porque esse segmento aconteceu isso. Então vou justificar o cliente que não tem por uma falta de controle no estoque, porque não viu antes de acabar e já providenciou antes de acabar, sabe, mensurando o tempo de entrega de cada produto. Eu tenho que dar condições, ou se eu não tenho, não coloco na exposição aquele produto, ou tenta criar soluções. E olha que muitas vezes os produtos são os que mais vendem, o que mais sai e o que mais dá problema, por uma falta de controle. Ou então pelo comodismo de fazer processos de forma errada. Todo processo de compra ele dispara diversas atividades dentro da organização, que geram custos para serem executadas. Assim, em vez de gerar diversos processos pequenos de compra, a organização opta também por ter processos maiores, gerando menos custos para a sua aquisição. De maneira geral, as organizações fornecedoras oferecem condições melhores de compra quando os volumes são maiores. Claro, quanto mais mercadoria você compra, mais negociação você tem e mais barato fica em quantidade de produto ou mercadoria transportada. Isso é normal, mas tem que entender a demanda, tem que olhar, tem que analisar, tem que pesquisar. Essas condições podem ser por prazos maiores de pagamento ou custos mais baixos. Então se eu comprar X quantidade, eu parcelo em 6 vezes. Se eu comprar X quantidade, eu só parcelo uma vez. Eu vou comprar, tem que pagar à vista. Então você tem que analisar cada situação para olhar a viabilidade ou não da compra ou não, ok? Então, né, analisa. Como eu falei no início, não admite ter um estoque de forma não planejada. Isso é crucial, se rever a equipe logística aí nesse processo. Assim, os ganhos advindos de uma compra maior podem justificar a geração desses estoques. Existem outros produtos que possuem também uma demanda sazonal, que elas ficam oscilando, né? A organização pode optar de forma de estoques, né, em períodos que antecedam o pico de demanda a fim de atender o pico quando ele ocorrer. O que é isso, professor? Final de ano. Final de ano tem uma compra elevada, Dia das Mães tem compra elevada, Dia dos Pais tem compra elevada de algumas mercadorias, Dia das Crianças tem compra elevada de algumas mercadorias, Páscoa tem compra elevada de algumas mercadorias. Então eu já sei, então eu faço compras maiores para atender uma demanda já prevista naquela época. Se acontecer situações de formas diferenciadas, a gente revê. Mas eu tenho uma demanda, eu tenho um acompanhamento. Mas a minha empresa abriu agora. Então você vai pesquisar mercado para ter uma base. Mas eu tenho que fazer as coisas planejadas, com dados, com levantamento, com resultado, para sim eu não ter erro na compra e aquisição de mercadoria em tão grande quantidade de estoque. Porque estoque é dinheiro parado. Quanto mais dinheiro parado eu tiver, eu desvalorizo o meu capital.
A gente fala que a inflação da gente está controlada, mas é perca de capital. Tem produtos que aumentam ou diminuem de forma drástica, né? Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Tudo tem que ser supervisionado, controlado, desde no início até o final do processo, quando chega na mão do cliente. Caso a distribuição dos produtos acabados sejam feitas de forma imediata, a produção podem ocorrer situações em que a distribuição não consiga ter uma melhor eficiência por causa de falta de volume disponível para atender a frota ou a fábrica, ou não consiga ter eficiência para tirar os produtos da linha de produção, a fim de entregá-los diretamente à distribuição. Visando organizar essas atividades, a produção e distribuição e organização forma estoques para gerar, né, um pulmão que sirva de interface entre distribuição e produção. Resumindo a história, nós temos que ter uma quantidade de mercadoria para atender as demandas da fabricação, da produção, da distribuição, que essa demora de chegar da fábrica até o cliente sem distribuição seja atendido sem faltar. Tudo controlado, como eu falei aí no início. Nas classificações de estoque, nós temos estoques de matéria-prima, estoques de processo de produção, temos estoques de produtos acabados, temos estoques de peças de reposição. Cada tipo de estoque desse tem uma forma de organizar, tem uma forma de transportar, tem uma forma de identificar a sua estrutura específica. Ah, professor, como assim? Se é matéria-prima, tem que ter um cuidado de onde é que essa matéria-prima veio, como é que vai ser estocada, qual a quantidade ideal, o que é que ela vai produzir, se ela faz parte do processo de produção, quando é que vai produzir, quando é que vai ser comprado, para aí sim eu comprar a mercadoria para atender a produção. Quando é acabado, né, eu vou colocar para atender a venda do cliente final, né, atender a demanda do cliente final. Como é que é feito isso? Né? Quanto é a quantidade que eu tenho que ter para atender essa demanda? Quando a equipe de comercial de marketing vai me dizer a quantidade que vai demandar para o mês que vem para poder eu ter esse produto já pronto para entregar ao cliente. Então é outra situação. A parte de reposição de peça, então eu tenho que ter reposição de peça dessas mercadorias, então qual é a quantidade, qual é a previsão, qual é a necessidade real dessas peças para assim produzir. Então cada situação tem que ser muito bem mensurado. O estoque de trabalho refere-se a se está disponível nos depósitos ou não. O estoque do ciclo de produção refere-se aos estoques necessários para suprimento. O estoque do canal de distribuição refere-se a produtos acabados. Então nós vemos que cada tipo de estocagem, cada tipo de produto, cada tipo de situação tem que ser controlada de forma estratégica, porque entenda também que mercadoria estocada é espaço que se gasta, é aluguel que se paga. Muitas vezes o pessoal mensura o valor de um aluguel ou de uma estrutura por metro quadrado. Então, quanto mais eu estou utilizando a estrutura, mais caro fica. Por isso que a gente tem aí a parte elevada, né? Não só horizontal e vertical, utilizada no estoque para poder ter essa diminuição do metro quadrado. Então, quanto maior for, eu tenho uma redução do meu custo de armazenamento. Mas tem que ser tudo mensurado até questão de risco, elevação e por aí vai, né? Os estoques de segurança que nós vemos também, né, que pode ocorrer para o suprimento de produtos acabados. Então, assim, o que é estoque de segurança? Eu tenho uma mercadoria necessária, enquanto ela vai chegar outra mercadoria ou acontecer outro tipo de imprevisto, eu tenho um estoque lá para poder atender minha demanda. Isso é bem simples, né? Assim, a gente vê uma certa complexidade, mas depois eu explico mais a vocês, a gente detalha mais sobre o estoque de segurança, porque também o que o próprio nome diz? É você ter um estoque que não deixe faltar mercadoria para a produção ou para o seu cliente, né, enquanto essa mercadoria está transitando para chegar de novo na sua empresa. Então vamos lá, pode ocorrer para suprimento ou para produtos acabados. O suprimento normalmente do estoque de segurança é gerado em razão das incertezas do tempo de entrega de produtos adquiridos. Essa incerteza pode ser causada por fornecedores que não sejam muito confiáveis ou sistema de transporte pouco confiável. O estoque de segurança ele vai envolver sobre intervalores, né, de reabastecimento médio, vezes demanda média e dias úteis, né? Nós vamos entender mais aí. Ou melhor, sobre o intervalo, né, de abastecimento médio versus demanda média dividido por dias úteis, como está aqui exposto, né? O estoque de especulação também gera visitas, né, de aumento de preço de mercadoria, de produtos. Então temos que ter também, a gente sabe que vai ter alguma situação, então pode ser que a mercadoria fique mais cara, mais alta, porque ele tem a ver com o dólar ou não, e aí você muitas vezes também acaba adquirindo por essa especulação. Estoques também de forma sazonal, como eu falei, a questão do final do ano, Natal, Páscoa e por aí vai, também acontece também.
Custos relacionados a estoque, o que é que a gente vai entender também? A fase dos altos custos de estoque, é importante também entender quais são os principais custos que compõem o custo total do estoque. Assim, temos 7 importantes itens que compõem esse custo total de estoque: custo de capital, custo de gerenciamento, custo de armazenamento, custo referente ao risco, custo de colocação de pedido, custo de setup, custo de perda de venda. São vários custos que existem. Aí nós temos aí detalhamento de cada tipo de custo desse: de capital, gerenciamento, armazenamento, de risco, né? Colocação de pedido, de setup e os custos de venda. Por exemplo, eu vou colocar aqui de perca de venda, eu vou só para explicar a vocês, né, como esse exemplo, que ele é difícil mensurar, no entanto, deve ser sempre analisado o custo de cada produto. Como a gente falou, aquele exemplo lá do estudo de caso do chocolate, né? Então eu compro, mas eu sei que eu vou ter perca, como Panetone, como outros produtos que a gente compra. A gente sabe que vai ter perca, então eu tenho que ser mensurar também essa perca para poder entrar dentro dos nossos custos e fazer um valor que se pague por isso. Outros fatores que mais afetam o volume de estoque é a demanda. A demanda representa a quantidade de mercadoria que um conjunto de consumidores deseja e está disposto a comprar. Se não existe demanda, não teria sentido de ter existência da organização, né, dessa organização, desse controle e muito menos da logística. A demanda é parâmetro básico e essencial para o cálculo de volume de estoque, que é totalmente dependente dessa demanda. Para isso nós temos o planejamento de estoque, temos os métodos de planejamento, temos o controle de qualidade desse estoque, que tem que ser de maneira que atenda o nível de serviço vendido, né? Esses custos de estoque com mínimo de impacto, o transporte de armazenamento de pedido. Podemos dividir o planejamento de estoque sob ótica de 3 processos logísticos, né? Que são métodos aplicados à administração de materiais, a matéria-prima e os insumos diversos. Os métodos aplicados à distribuição física, os produtos, né, que são produzidos de forma de produtos acabados e os métodos aplicados a qualquer situação. Então nós temos métodos aplicados à administração de materiais, métodos aplicados à distribuição física e métodos aplicados a qualquer situação eventual que possa vir a acontecer. Entenda que o planejamento de estoque de matéria-prima e para insumos diversos é realizado principalmente pelas ferramentas, né, por algumas técnicas e algumas ferramentas, como o Just in Time, que é o jeito que eu falei lá no início, e o próprio MRP, né, que é o material de reabastecimento, planejamento de material de reabastecimento também, né, que é o MRP. Temos também aqui a especificação do que é o JIT, a filosofia Just in Time, e os sistemas de MRP, né, que tem o objetivo de reduzir o investimento do estoque. O JIT também é tentar buscar o estoque zero, com uma filosofia colocada dentro da empresa para diminuir esses impactos também. Ok? Então, pessoal, chegamos aqui na hora da revisão. Não se preocupe que a gente vai detalhar cada situação, vou colocar casos, especificações mais para vocês entenderem mais o que é o Just in Time, o que é o MRP, para a gente entender cada situação. A gente, quando vê a questão do estoque, a gente pensa que é muito simples, que é algo simplista, né? Mas não é, tem a sua complexidade, porque entenda, isso é patrimônio e tem que ser muito bem controlado. Então, no conteúdo de hoje, nós podemos entender um pouco mais sobre a gestão de estoque, sobre as estratégias que devemos ter para melhorar o gerenciamento dentro da organização, além de conhecer algumas ferramentas que poderão nos ajudar à tomada de decisão. Aqui estamos nossas referências. Eu só tenho a agradecer a vocês pela participação, desculpa aí pela demora do vídeo, mas você vê que é muito complexo e a gente vai trabalhar no decorrer aí dos conteúdos, cada assunto desse, o MRP, o Just in Time, a questão do tipo de transporte, a gente vai trabalhar com isso. Então tenha calma, não se afobe. Eu sei que é muitas informações, mas estamos aqui para ter o entendimento, para a gente entender, desenvolver, construir e aprender. A logística se torna complexa pelas eventualidades ou pelas necessidades que existem dentro da organização, dentro das empresas. Isso que torna a complexidade maior. E a gente está aqui para pensar, mensurar, analisar. E outra, não se acanhe, pergunte, tire dúvida, questione, se informa, traga o fornecedor para ser seu parceiro, traga o seu cliente para ser seu parceiro, que aí você consegue dar um melhor resultado, se tornar mais eficiente e eficaz no processo logístico. Pessoal, muito obrigado, meu nome é Charto Vasconcelos e até o próximo conteúdo. Conto com a participação de cada um de vocês e deixe feedback aí para a gente melhorar sempre para cada um de vocês.